Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem, estamos aqui para falar um pouquinho mais a respeito de escolhas, algumas perguntas que surgiram sobre eleição e predestinação. E a primeira pergunta que eu quero responder, a respeito desse assunto é: Deus amou o mundo? Quando nós ouvimos a respeito de eleição e predestinação, quem ainda não acompanhou os vídeos, ouça os outros para você estar por dentro de tudo que falamos. Falamos de alguns pensamentos, pelo menos de 4, e 2 que são os que mais brigam entre si, ou pelo menos os que mais se destacam, que é Calvino e Armínio. E quando eu olho para Calvino, um Calvino puro, ele vai pegar aquele texto de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e ele vai dizer que aquele texto não é bem Deus amou o mundo, Deus amou apenas os escolhidos, porque posteriormente no livro de João, no Evangelho de João, Jesus, ele fala que ele ama aqueles a quem o Pai deu, ele ama aqueles quem o Pai escolheu para ele, entregou a ele. Então, diante disso, o Calvino puro, ele acredita que Deus não amou o mundo, que Deus amou apenas os escolhidos. Eu acredito que Deus amou o mundo sim, porém ele tem compromisso com os seus eleitos e com os seus escolhidos. O compromisso de proteger, o compromisso de guardar, o compromisso de abençoar, o compromisso de ser por eles, pelo seu povo, por aqueles que hoje são filhos, que se tornaram filhos, e João diz que aqueles que se tornaram filhos, aqueles que creem no Filho. Mas a questão é, qual é o padrão de escolha de Deus? Deus amou o mundo ou ele não amou o mundo? Ele escolhe aleatoriamente? Então, eu tenho um texto base, que está totalmente ligado com João 3,16. Ezequiel 18:23 diz assim: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então isso aqui é Deus falando. Olha o pensamento de Deus. A palavra de Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não deseja que o ímpio... E esse texto aqui está falando de salvação, querido. Se ele está falando da morte do ímpio, é porque ele sabe que se o ímpio morrer na sua iniquidade, ele não vai ser salvo, ele vai para o inferno. Então, esse texto aqui, ele resume-se: eu não desejo que o homem vá para o inferno, eu não desejo que o homem morra na sua iniquidade, eu não desejo que o homem morra ímpio. Então, diante dessas palavras do Senhor, aí eu ligo com João 3,16, porque ele amou o mundo. E deixa eu justificar algo aqui também. A palavra mundo na Bíblia, ela tem 2 maneiras de ser traduzidas, ou melhor, ela foi escrita em 2 formas gregas, Uma forma é o cosmos e a outra forma é do oikos, do oikoemi. Eu não sei pronunciar essa palavra corretamente, talvez, mas é relacionada ao oikos, à terra existente, ao momento da terra. Nós podemos ver isso em algumas passagens. Quando Jesus ele está falando ali sobre o fim dos tempos, em Mateus 24, tem um momento em que ele fala, e esta geração, esta terra não findará até que isso se cumpra. E ele está falando ali justamente da destruição, de Jerusalém, do povo judeu ali que foi perseguido e destruído, no ano 70 depois de Cristo. Nós sabemos que o tirano foi lá, destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Então aquela palavra se cumpriu ali, parcialmente, aquele momento. Nós sabemos que a totalidade ainda vai se cumprir na grande tribulação, mas parcialmente ali se cumpriu. E ali estava essa palavra terra, traduzido como oikos, como esse oikoemi, essa terra existente, essa terra conhecida. Mas o cosmos de Deus amou o mundo, ele é diferente. Ele é o mesmo cosmos que está escrito lá em Marcos, ide por todo cosmos e pregai o evangelho. O que Jesus estava falando ali? Ele estava falando que nós deveríamos ir, que a palavra dele iria alcançar o cosmos, o mundo, toda a humanidade. Preste atenção, se Deus estivesse falando apenas para o oikos, apenas para aquele momento, para aquela terra, nós não seríamos alcançados pelo evangelho.
Nós aqui do novo mundo não seríamos alcançados, porque nós não fazíamos parte do oikos daquele tempo, né? dessa mensagem de terra existente. Nós fazemos parte do cosmo, da terra que ainda não era conhecida. Então, se o evangelho chegou a nós, é porque Deus amou o mundo. Porque se Deus não amasse o mundo, o evangelho não chegava na sua casa. O evangelho não chegava no Brasil, no Chile, na Argentina, no mundo conhecido de agora, né? Antes só se conhecia a Ásia, pedaço da África, Oriente, aquela parte ali, Europa, Roma, né? Não se conhecia Japão, não se conhecia a Austrália, não se conhecia o Brasil, não se conhecia a América do Sul, a América do Norte. Então, tudo isso é cosmos. E hoje, se existe crente no Brasil, se existe crente nos Estados Unidos, é porque Deus amou o mundo, né? Então, agora, voltando para cá, é por isso que eu tenho esse pensamento, que o amor de Deus é para todos aqueles que creem. Então, querido, eu creio sim que Deus, Ele amou o mundo, né? Volto a dizer, se você pensa diferente de mim, não tem problema, mas eu sou extremamente feliz por saber que Deus, Ele amou, né? E através disso nós fomos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, fomos escolhidos, mas nós ainda temos algumas questões a serem respondidas. Deus é mau? Deus criou o homem para o inferno? Deus lança o homem no inferno, no pecado? Então essa é a pergunta que está junta. Deus é mau? Ele realmente escolheu alguns para o inferno? Tem um monte de gente indo para o buraco, né, para o inferno. E eu, na minha bondade, decido livrar alguns. Eu não sou injusto e também não sou mau. Eu sou bom, porque eu estou livrando alguns. Então, eu concordo com isso. Realmente, esse pensamento faz sentido. Mas eu quero colocar agora uma pulga atrás da sua orelha. Se eu tenho a capacidade, o poder para livrar todos do inferno e eu decido então livrar apenas algum, e aí? Eu sou bom? Eu sou justo? Então, assim, querido, você pode pensar diferente de mim, mais uma vez, não tem problema. Eu volto a dizer, se eu tiver errado, eu vou chegar no céu e o Senhor vai falar: poxa, Léo, como você era imaturo, como você era menino, né? Como que você não aprendia as coisas básicas da palavra de Deus. Oh Deus, mas eu acredito dessa maneira, querido, é o que traz paz no meu coração. Eu não consigo crer. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, né? E Ele tendo o poder para salvar toda a humanidade, por que Ele salvaria apenas algum? Por que Ele tiraria apenas alguns do inferno? Vou voltar para cá. Primeira menção está lá no Éden, né? Deus deseja lançar o homem no inferno? É a pergunta. E já juntando, Deus é mau, porque se Ele quer lançar o homem no inferno, Ele é mau, Ele é ruim. Deus criou a terra, criou o jardim, criou o Éden. Depois Ele fez o homem. E aí Ele pega o homem e põe aonde? Põe no inferno? Então, a primeira menção da Bíblia, ela expressa em linhas gerais, né, o pensamento de Deus a respeito daquele assunto. Então, Deus criou o homem para o jardim. Deus criou o homem para um lugar de deleite, para um lugar de desfrute, para um lugar de prazer. E eu sei que o inferno não é este lugar. Então Deus não criou o homem para o inferno. O homem tem ido para o inferno por influência de Satanás. Em Mateus nós sabemos que o inferno foi criado por diabo e seus anjos. E ele, sendo esse corrupto, invejoso, mentiroso e não quer passar a eternidade sozinho no inferno, ele tem iludido a muitos homens. Ele tem enganado a humanidade, ele tem cegado o entendimento para que esta não receba a Cristo. Então, quem endurece? Tem gente que fala que Deus endurece o coração do homem. Queridos, isso não entra na minha cabeça de maneira alguma, porque Ele endureceu o coração de Faraó, porque eu não consigo crer dessa maneira. E me perdoe se eu estiver errado, meu Senhor, mas quem endurece, quem cega o coração do homem é o diabo. O diabo é quem tem o total prazer de levar o homem para o inferno e não Deus. Tem gente acreditando que Deus quer levar o homem para o inferno. Então ele prega a palavra e ele vai lá e endurece o coração do homem. Olha só, vou citar uma passagem que está vindo em minha mente, que é a parábola do semeador. Parábola do semeador, Deus, Ele é o semeador, né? O mundo, o campo é o mundo, e o semeador saiu a semear a semente. A semente nós sabemos que é a palavra.
Só que analisando a Bíblia nós entendemos que a palavra também é Jesus, porque em João 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus, no princípio era a palavra e a palavra era Deus. Está falando de Jesus. Então Jesus é a própria palavra. Então Deus saiu no mundo semeando Jesus. Ou seja, ele semeou Jesus no mundo. Agora, ele está semeando e nós sabemos que o mundo, o terreno, somos nós, é a humanidade. Alguns terrenos já eram daquela maneira, eles preferiram ser daquela maneira, Então, na verdade não é Deus, porque às vezes a pessoa ainda crê tanto dessa maneira que ela vai falar, não, Deus pegou a semente, jogou ali no campo duro, porque ele não queria que frutificasse. Deus jogou a semente no meio dos espinhos, porque ele não queria que frutificasse. Não, na verdade, o campo duro são pessoas endurecidas pelo pecado, endurecidas pela dura cerviz, que a Bíblia fala, é o seu coração duro, predisposto à maldade, à promiscuidade, à prostituição, às coisas deste mundo, desta carne nossa, pecaminosa. Então essas pessoas, elas têm essa predisposição e elas não querem largar, São pessoas que estão à beira do caminho, que estão à margem, não conseguem entrar no caminho. E quem é o caminho? A Bíblia diz, o caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não entrar no caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, Então essa é a palavra. Outras caíram no meio dos espinhos. Qual é a revelação disso? Nós sabemos, é claro, eu já falei e volto a frisar. Quantas pessoas você vê na igreja, a mensagem da cruz sendo anunciada, essa pessoa chora, essa pessoa se quebranta, essa pessoa é tocada, essa pessoa até levanta a mão, vai à frente, fala, eu quero Jesus. Mas na verdade ela está cercada de espinhos. Na verdade, quando aquilo passa, que ela volta para o seu mundo, ela não quer Jesus. Ela está tão cercada de outras árvores, que sufocam a mensagem que foi anunciada ao coração dela, e ela decide por não viver a vida de Cristo. Então, essa parábola ilustra claramente, que Deus, ele amou o mundo, ele tem semeado Jesus ao mundo, mas infelizmente o mundo tem pessoas com o coração endurecido, então tem pessoas mais voltadas para as suas paixões, que estão sufocados com as pessoas que o cercam, tantas árvores ao seu redor que são os espinhos, que falam tantas coisas, e elas preferem dar ouvido a essas vozes do que a ouvido a voz de Cristo Jesus. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Nós vemos em 1 Timóteo 2, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Preste atenção. Sei que isso é muito confuso e muito difícil, entender a respeito da eleição. E eu quero te dizer algo, Eu acredito na eleição, sim. Eu acredito que nós somos eleitos e escolhidos por Deus. Porque às vezes eu tentando defender essa tese de que Deus não é mau e não escolhe aleatoriamente, você pode imaginar, então ele não crê na eleição. Não, pelo contrário, eu creio. Creio e sou eternamente grato. Sabe qual é a minha oração todos os dias de manhã? Eu falo assim, aprendi com o pastor Aloysio, um grande mestre da palavra de Deus. Eu louvo a Deus e oro por ele, oro pelo meu pastor Ayrton, oro pelo pastor Aloysio e oro por esses pastores que têm nos abençoado todos os dias de manhã. E eu aprendi com ele, eu sempre falo isso, eu falo, Senhor, obrigado, obrigado porque eu sou amado, obrigado porque eu sou querido, obrigado porque eu sou escolhido, obrigado porque eu sou separado, muito obrigado por isso, eu não fiz nada. E aqui é onde eu quero concluir o meu coração. Deus, ele é bom, ele quer salvar toda a humanidade, ele morreu por todos, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não se agrada. Aqui está dizendo, isto é bom e agradável diante de Deus. Sabe o que é bom e agradável diante de Deus? Às vezes você pode pensar, é o meu jejum, é a minha oração, é o meu louvor, é quando eu vou lá e levanto a mão no culto. Aqui o apóstolo, isso tudo é muito bom.
Mas aqui o apóstolo Paulo está falando algo, está falando que existe algo também que é muito bom e agradável, e é o que bate no coração do Senhor, né? O que pulsa no coração de Deus, é que todos os homens se salvem, todos os homens conheçam a esse Cristo mediador. Por quê? Porque Jesus, né, o calvinista fala que Jesus morreu só pelos seus, pegando alguns textos. Paulo aqui não diz isso. Paulo diz que Jesus, né, entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, é o mediador, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Preste atenção, eu creio nessa verdade. Todo o inferno está perdoado. E por que eles estão no inferno? Porque eles não aceitaram o perdão. Eles não quiseram o sangue de Cristo. Eles rejeitaram. Essa é a maneira de não ser escolhido. Essa é a maneira de estar fora do céu, fora da vida de Deus, né? É justamente rejeitar Cristo. Pessoas hoje, homens, né, nascem com um coração tão endurecido que elas rejeitam a Deus. Então é por isso que eu digo, Deus escolhe pessoas com o coração voltado para Ele. Agora, esse coração não é no nosso esforço. Não é que eu me esforço para ter um coração para Ele, já vem de dentro para fora, né? Nós já nascemos com essa predisposição. Deus não criou o homem para o inferno, então não consigo acreditar nisso. Eu simplesmente acredito que o pecado endurece o coração do homem. Satanás, o Deus deste século, endurece o coração do homem, e este homem, voltado mais para os seus prazeres, para as suas paixões, para os seus desejos, se torna profano como Esaú, rejeita as coisas de Deus, desprezam as coisas de Deus. É só nós olharmos para o nosso lado. Quantas pessoas nós já falamos de Jesus? Quantas pessoas nós já falamos: ei, Jesus ama a tua vida, ei, você já entregou sua vida para Jesus? E o que eles preferem? Preferem continuar na sua promiscuidade, na sua prostituição, nos seus deleites, nos seus prazeres. E aí, você acha injusto Deus não escolher uma pessoa dessa? Aí não, aí eu não acho injusto, porque eles estão rejeitando a Deus. Mas aqui em Timóteo, Paulo escreve, né? Olha, Timóteo, o desejo de Deus, nunca se esqueça disso, é que todos os homens se salvem. Deus ama a humanidade, Ele quer salvar a humanidade, e eu vou dizer, toda a humanidade já está perdoada. Todos os homens da terra, todos os trilhões de homens que já viveram na terra estão perdoados em Cristo Jesus. Eles foram para o inferno? Foram. Alguns foram, sabe por quê? Foram porque rejeitaram Cristo, rejeitaram a redenção, rejeitaram aquele que é o remissor dos pecados, aquele que é o advogado e o único mediador. Eu sei que o homem tem feito vários mediadores, várias pessoas que levem também até Deus, né? Chama o Joãozinho, chama a Mariazinha, chama não sei quem, que ela vai ser minha ajudadora para chegar até Deus. A palavra de Deus fala que não existe Mariazinha, Joãozinho em nada. Existe Jesus Cristo de Nazaré, o único Senhor e mediador entre o homem e Deus. E essas pessoas que estão indo para o inferno, que estão deixando de ser escolhidas, é porque nascem com o coração endurecido, vivem a vida inteira com o coração endurecido e não se importam com as coisas de Deus. São profanos como Esaú foi. Então eu quero te responder. Então diante de tudo isso, como que Deus escolhe o homem? Como que Deus separa então alguns para eles? Querido, eu creio dessa maneira. Homens depois do pecado nascem com o coração voltado para as coisas de Deus. Decidem, optam, amam as coisas de Deus, né? Outros até gostam de Deus, até acham legal, às vezes até acreditam em Deus, fala: poxa, Deus realmente é bom. Nós estamos vendo isso todos os dias. Pergunta para uma pessoa na rua: você acredita em Deus? Sim, claro, Deus é bom, está aí, né, abençoando todo mundo. Mas não tem um coração voltado para Ele. Eu vou te dar alguns exemplos. Na Bíblia, né, nós vemos, claro, engraçado que é sempre o primeiro que é rejeitado, né? Aquele que foi escolhido primeiro, e o segundo, ele é abençoado por Deus. Assim também somos nós, né? Quem eram os primeiros? Eram os judeus. Eles foram escolhidos, mas eles foram rejeitados, e hoje nós somos os segundos, a igreja do Senhor Jesus, né? E a igreja tem assumido o lugar do primeiro. Mas não é disso que eu quero falar. Quero falar primeiro de Caim e Abel. Dois homens que certamente tiveram a mesma educação bíblica, certamente aprenderam como que agradava a Deus, qual era o posicionamento, qual era o sacrifício que agradava a Deus. E é isso que eu quero me deter.
O Senhor foi lá e pediu uma oferta para os dois. Abel pegou um cordeiro, sacrificou o cordeiro, e Caim pegou lá do melhor. Decore isso, pegou do melhor que ele tinha, só que do seu plantio, daquilo que ele fez, daquilo que ele produziu. Isso está ligado à justiça própria, a esforço próprio, ao meu desejo, né, ao meu poder de realização. Ele pegou, mas ele também pegou do melhor. Então nem sempre o melhor é o que agrada a Deus, nem sempre o melhor é o que realmente está no coração de Deus, porque na verdade o que está no coração de Deus é aquilo que ele propôs, é aquilo que ele já ensinou, é aquilo que ele já requereu. Então nós entendemos, isso está lá, ainda que oculto, mas está em Gênesis, que Deus, o sacrifício que agradava a Deus era o derramamento de sangue de animais, né? Era o sacrifício de animais, era o churrascão, né? Como nós aprendemos aí no decorrer da Bíblia, né? Então foi quando Adão e Eva pecou, eles se cobriram com folhas de figueira, e a Bíblia diz que o Senhor foi lá, né, e pegou peles de animais para os cobrir. Para ele pegar a pele de animal, ele sacrificou um animal, né? Ele sacrificou um cordeiro para cobrir. Ali também estava apontando para Jesus, que Jesus é o cordeiro, e Jesus precisou morrer, ser sacrificado para cobrir o nosso pecado. Mas voltando para cá, ele pegou e sacrificou. Certamente esse ensino foi passado adiante, e Abel sabia que o que agradava a Deus era sacrifício de animais. Ele foi lá e sacrificou. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Por quê? Se Caim também deu o melhor, se Caim também ofereceu o melhor da sua terra, ele não se agradou de Caim, justamente porque Caim não tinha um coração para Deus. Caim queria fazer da sua maneira, da forma como pensava, da forma como achava legal. Muita gente é assim no mundo hoje. Tem uns que ainda falam que segue a Deus, tem uns que ainda falam que não, eu amo a Deus, mas querem fazer da sua maneira, querem fazer da sua forma. Essas pessoas, elas não são escolhidas por Deus. Sabe por quê? Porque não tem um coração voltado para Deus. Jacó e Esaú é um texto usado até pelos próprios calvinistas para dizer que Deus ele escolhe, né, e porque ele simplesmente escolhe um e rejeita o outro. Mas eu não acredito dessa maneira. Eu acredito que existe um padrão, sim. Não que o homem se esforce para isso, mas é que na verdade o homem nasce com esse coração voltado para as coisas de Deus, né? E alguns nascem profanos, amam mais a sua carne, amam mais os prazeres deste mundo. Caim e Abel, Jacó e Esaú, né? Nós vemos que antes deles nascerem Deus já havia falado: olha, o menor vai governar sobre o maior. Isso era fora do padrão. O padrão era o maior governar, mas Deus estava falando: olha, o maior vai servir ao menor. Então Deus estava invertendo ali, né? Agora, o que acontece? Por que Deus já falou aquilo antes deles nascerem? Porque Deus é soberano. Deus certamente sabe o final da nossa história. Ele sabe o último pecado que nós vamos cometer antes de morrer. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe a maneira que nós vamos morrer. Mas Ele não interfere nisso, né? Às vezes tem gente que eu costumo ver algumas pessoas falando, a pessoa está no mal, está na doença, tá? E aí a pessoa fala assim, Deus está no controle de todas as coisas. Deus, no controle ainda está correto, mas me fugiu a palavra, mas é como se Deus tivesse causado aquilo ali, causado aquela enfermidade, causado aquele mal. Preste atenção, até responde essas perguntas. Deus não pode negar a Ele mesmo. Se Deus é saúde, Deus não pode ser doença. Se Deus é bom, Ele não pode ser mal. Se Deus é justo, Ele não pode ser injusto. Faz parte do caráter dEle, da integridade dEle. Ele não pode ser outra coisa além daquilo que Ele é, né? Então, tem pessoas que acham que a pessoa está doente porque Deus quis e desejou aquilo para ela. Jamais. Mas voltando aqui para Caim, tem pessoas que acreditam, né, que Caim ele foi rejeitado e Deus talvez tenha endurecido, tenha feito com que ele fosse um profano. Não, na verdade ele nasceu profano. Na verdade ele nasceu rejeitando e desprezando as coisas de Deus. E como nós sabemos isso? Paulo escreve nas cartas. Ele fala:
Não sejamos profanos como Esaú. E qual foi, né? Por que Esaú foi profano? Porque ele rejeitou aquilo que era de Deus. Tem muita gente que pensa que rejeitar a primogenitura naquela época era simplesmente abrir mão de dinheiro, abrir mão de riquezas, mas não. A primogenitura foi algo determinado por Deus. Todas as vezes que eu rejeito algo determinado por Deus, eu estou sendo profano como Esaú. E quando eu tenho essa atitude, significa que eu não tenho um coração para Deus. Eu não tenho um coração para as coisas de Deus. As coisas de Deus não queimam em mim, não arde, às vezes não me machuca. Tem coisas de Deus, queridos, que tem que nos machucar, tem que nos ferir, né? Ferir que eu falo é a nossa alma, é o nosso desejo, é falar, Senhor, eu preciso me posicionar, eu preciso mudar, assim como Jacó fez, quando ele lutou com o anjo, ele falou, eu sou Jacó, eu sou enganador, mas eu não posso ser mais isso, eu não quero ser mais isso, então muda a minha história. Então, isso é a diferença de uma pessoa com coração para Deus, e uma pessoa que não está nem aí, que fala, direito de primogenitura, quem que determinou isso? Para que isso me serve? Era algo que Deus havia determinado. Nós vemos Saul e Davi. Davi, coitado, estava lá no campo apacentando ovelha. E nós vemos que Saul também foi escolhido primeiro, mas ele foi rejeitado. Por quê? Porque também desprezava as coisas de Deus. As coisas de Deus era que o profeta deveria fazer o sacrifício, o sacerdote deveria fazer o sacrifício, mas ele, cheio de justiça própria, decidiu fazer por conta própria. Mas o que eu não posso acreditar é que Deus escolheu alguns homens para ir para o inferno. Não, Deus quer que todos vão para o céu. E eu vou dizer mais. Você que gosta de mandar a gente para o inferno, preste atenção nesse recadinho. Deus, ele diz, revelando para Pedro, ele fala, Pedro, preste atenção. Você está vendo aquela caverna ali? Você está vendo aquele buraco ali? Ali é onde pessoas adoram para Baal. Ali é onde pessoas adoram para o Deus Pan. Ali é onde pessoas adoram os seus ídolos. São pessoas promíscuas, têm relações sexuais ilícitas. Ali é onde crianças são sacrificadas. Mas preste atenção, Pedro, vai ter um dia que a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus vai se espalhar por todo o cosmo, vai se espalhar por todo o mundo. E aqueles que adoram a Baal, aqueles que vivem uma vida de prostituição, aqueles que vivem as suas vidas perdidas no mundo, a mensagem da cruz vai alcançar essas pessoas e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu creio nessa verdade. Haverá muito mais gente no céu do que no inferno. Eu sei que tem muito crente querendo mandar a humanidade para o inferno. Esses não falam da minha língua. A minha língua haverá muito mais gente no céu do que no inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão. O diabo é um derrotado e as portas do inferno também serão derrotadas diante das portas do céu. Então, o meu pensamento é esse. Se você pensa diferente, não tem problema, mas eu creio que as pessoas escolhidas por Deus, elas nascem com o coração voltado para Deus. Aí eu te pergunto, você tem um coração voltado para as coisas de Deus? Você sente que você ama, você tem paixão pelo Evangelho, paixão pela cruz, paixão pelas coisas de Deus, ainda que você seja um pecador, querido, não tem a ilusão que você vai viver nessa terra sem cometer pecado. Você comete sim, mas quando você comete pecado, queima no seu coração o desejo do arrependimento, o desejo de clamar por perdão, de mudança. Então, quando isso acontece, certamente é porque você é um escolhido, porque no seu coração arde as coisas de Deus. Então, concluindo todo esse ensino, não deixe que o diabo engane você quanto a tantas coisas, doutrinas, Eu falei tantas coisas aqui, mas eu nem me apego à doutrina, eu me apego em Cristo Jesus. Não me apego nessas coisinhas, eu sou eleito ou não sou eleito. Eu sou eleito e ponto final. Mas o que te garante isso? É porque o meu coração queima por Deus. Nós sabemos que hoje no Novo Testamento, o coração da humanidade precisa queimar por Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios que nós não vamos reconhecer Jesus mais através da carne. Ninguém conhecemos mais através da carne, mas é através do Espírito, é através daquilo que queima dentro de nós. Jesus no caminho de Emaús, os discípulos reconheceram que ele era Jesus quando o coração deles arderam. Então tudo isso simboliza que quando nós temos um coração que queima para o Senhor, é porque nós somos eleitos e escolhidos por Ele.
Eu espero ter te abençoado com esses ensinos, né? E agora nós iremos dar continuidade aí no canal Graça e Santidade, falando a respeito do livro Graça e Santidade. Que Deus abençoe você, né? Ouça as palavras, se inscreva no canal para que você receba as palavras aí semanalmente e seja abençoado. Compartilhe também essa ideia, para que outras pessoas sejam alcançadas pela mensagem da cruz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida.